Existe um detalhe curioso sobre o nosso planeta. Quanto mais a humanidade avança, mais alguns lugares parecem recuar no tempo. Enquanto o mundo corre, há regiões inteiras que permanecem intactas, silenciosas, quase invisíveis. Lugares escondidos onde a natureza soberana não foi domada, apenas respeitada. E talvez a maior mentira que nos contaram seja a de que já conhecemos a Terra por completo. Ao longo dos anos, aprendemos a viajar rápido, mas desaprendemos a sentir. Perdemos a capacidade de nos surpreender com o simples, com o bruto, com o que está além do mapa. Só que existem paisagens de outro mundo, cenários de fantasia reais, capazes de despertar algo profundo, quase ancestral. Lugares mágicos, onde a beleza surreal não é espetáculo vazio, mas presença viva. E quem passa por eles nunca volta o mesmo. Hoje você vai atravessar pelo continente europeu, visitando territórios esquecidos, onde a natureza é templo sagrado, o tempo desacelera e a sensação de eternidade toma conta. Então já se prepara para uma Europa inesperada, inesquecível e surpreendente. Porque essa não é só mais uma viagem, é um reencontro com o que fomos feitos para sentir. Você está no além do mapa. Curta o vídeo, inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e vem descobrir o mundo que quase ninguém vê. Vale do Soča, Eslovênia. No coração da Eslovênia, o Vale do Soča surge como um daqueles lugares escondidos que parecem ter sido esquecidos pelo tempo, ou talvez protegidos por ele. O rio de tons esmeralda serpenteia entre montanhas perdidas, criando cenários de fantasia que desafiam qualquer lógica comum. Aqui, a beleza surreal não grita, ela sussurra, convidando quem chega a desacelerar e perceber que a natureza soberana não precisa de excessos para impressionar. É o tipo de paisagem de outro mundo que faz a mente se aquietar e o olhar se perder. Um verdadeiro espetáculo da Terra, daqueles que não aparecem nos mapas mais óbvios. Caminhar por esse vale é como atravessar um templo vivo, onde a natureza, como templo sagrado, se manifesta em cada pedra, cada correnteza gelada, cada floresta intocada. Os povos locais convivem com o rio como quem respeita um ancião sábio, mantendo tradições simples, quase ancestrais, herdadas de civilizações antigas que já entenderam o valor do silêncio. No verão, o verde explode em todas as direções. No inverno, a névoa cobre tudo com uma atmosfera mística que parece suspender o tempo. Dá aquela sensação de eternidade, como se o mundo moderno tivesse ficado além do mapa. E talvez o mais curioso seja perceber que o Vale do Soča não se revela de uma vez. Ele se entrega aos poucos, como toda grande aventura verdadeira. Um trecho lembra um cenário de fantasia, outro parece um quadro pintado à mão, e logo adiante surge uma trilha que conduz a lugares mágicos onde quase ninguém chega. É esse encanto natural que transforma uma simples viagem em experiência profunda, dessas que ficam guardadas na memória. E quando o olhar finalmente se acostuma com tanta beleza surreal, fica a sensação de que o próximo destino pode ir ainda mais fundo nesse mistério europeu. Saxum, Ilhas Faroé, Dinamarca. Isolado entre montanhas abruptas e um fiorde silencioso, Saxum é daqueles destinos secretos que parecem ter escapado do tempo. O vilarejo, com suas poucas casas de telhado verde, surge como um fragmento intacto de um mundo antigo, onde a natureza soberana dita o ritmo da vida. Aqui, os cenários de fantasia não são exagero, são rotina. A beleza surreal do lugar se manifesta na neblina constante, no vento cortante e no silêncio que envolve tudo como um manto sagrado. É impossível não sentir que se entrou num espaço além do mapa. A vida em Saxum sempre exigiu respeito profundo pela terra e pelo clima.
Os habitantes aprenderam, geração após geração, a ler os sinais do céu, do mar e das montanhas, como quem decifra um livro vivo. O inverno é rigoroso, o verão é breve, mas ambos carregam um encanto natural difícil de explicar. As ovelhas pastam livremente, as trilhas parecem intocadas e a sensação de eternidade se instala sem pedir licença. Tudo ali reforça a ideia da natureza como templo sagrado, onde o ser humano não domina, apenas convive. E talvez seja exatamente isso que torna Saxum tão marcante. Ele não tenta impressionar, apenas existe. Um espetáculo da terra que se revela no simples, no bruto e no autêntico. Cada passo pelo vale parece uma pequena aventura. Cada olhar se perde em paisagens de outro mundo, moldadas pelo vento e pelo sal do Atlântico Norte. É o tipo de lugar mágico que faz a gente repensar o que chama de progresso e deixa no ar a curiosidade sobre o próximo destino, onde o isolamento ganha outra forma e outra história ainda mais surpreendente. Parque Nacional Durmitor, Montenegro. No norte do Montenegro, o Parque Nacional Durmitor se impõe como um dos espetáculos da terra mais intensos da Europa. Montanhas afiadas, vales profundos e lagos glaciais formam paisagens de outro mundo, onde a natureza soberana parece ter sido esculpida com intenção artística. Aqui, os cenários de fantasia ganham escala monumental e a beleza surreal não pede permissão para existir. Ela simplesmente domina o horizonte. É o tipo de lugar escondido que faz qualquer viagem parecer pequena diante da grandiosidade do ambiente. As trilhas do Durmitor contam histórias antigas sem usar palavras. Povos pastoris vivem nessas montanhas há séculos, adaptando seus costumes ao relevo duro e ao clima imprevisível, numa convivência que lembra civilizações antigas em diálogo direto com a terra. No verão, os prados verdes contrastam com os picos rochosos. No inverno, tudo se transforma num reino branco e silencioso, quase mítico. Caminhar por ali é sentir a natureza como templo sagrado, onde cada passo exige atenção, respeito e presença. A sensação de eternidade surge naturalmente, como se o tempo tivesse outra medida. E quando se chega aos lagos de origem glacial, como espelhos perfeitos entre as montanhas, a experiência ganha um tom ainda mais profundo. O silêncio é tão absoluto que parece amplificar os pensamentos, transformando a aventura em algo interno também. Esses lugares mágicos não foram feitos para a pressa, mas para a contemplação. E talvez seja justamente essa intensidade crua que prepara o espírito para o próximo destino. Um lugar onde a natureza se mistura com a história humana de forma ainda mais improvável. Ilhas Lofoten, Noruega. No extremo norte da Europa, as Ilhas Lofoten parecem um experimento ousado da própria terra. Montanhas pontiagudas brotam direto do mar. Fiordes profundos recortam a costa e pequenas vilas de pescadores surgem como pontos de cor em meio a paisagens de outro mundo. É impossível não sentir que se entrou num cenário de fantasia, onde a beleza surreal desafia qualquer tentativa de descrição simples. Aqui, a natureza soberana se exibe sem filtros, criando um espetáculo da terra que mexe com quem observa. A vida nas Lofoten sempre foi uma dança delicada entre o homem e o ambiente. Por séculos, comunidades viveram da pesca do bacalhau, enfrentando invernos longos, noites sem fim e verões onde o sol se recusa a se pôr. Esse ritmo extremo moldou uma cultura resiliente, silenciosa e profundamente conectada ao mar. Caminhar por essas vilas é sentir a presença de civilizações antigas, adaptadas ao limite, onde cada gesto carrega respeito pela natureza como templo sagrado. A atmosfera mística se intensifica quando a névoa desce ou quando a aurora boreal pinta o céu. E talvez o mais intrigante seja como tudo ali parece exagerado.
mas ao mesmo tempo equilibrado. Um passo em falso e você se sente pequeno. Um olhar mais atento e surge o encanto natural que transforma simples viagens em grandes aventuras interiores. As Lofoten não são só um destino, são um teste de percepção, um convite a enxergar o mundo além do mapa. E quando a mente começa a aceitar essa nova lógica, fica claro que o próximo lugar vai misturar espiritualidade, pedra e história de um jeito ainda mais improvável. Meteora, Grécia. No centro da Grécia, Meteora parece desafiar a própria gravidade e também a lógica. Colunas gigantes de pedra se erguem do solo como se tivessem sido colocadas ali por mãos invisíveis, criando paisagens de outro mundo que misturam força bruta e espiritualidade. No topo dessas formações improváveis, mosteiros antigos resistem ao tempo, transformando o lugar num dos cenários de fantasia mais simbólicos da Europa. A beleza surreal aqui não é apenas visual, ela é sentida, quase reverente. É impossível não perceber que se está diante de um espetáculo da terra com alma. Durante séculos, monges buscaram isolamento absoluto nessas alturas, acreditando que quanto mais longe do chão, mais perto do essencial. A vida em Meteora sempre foi marcada pelo silêncio, pela contemplação e por uma relação direta com a natureza como templo sagrado. O clima varia entre verões secos e invernos frios, envolvendo as rochas em neblina e criando uma atmosfera mística que parece suspender o tempo. As trilhas, os sinos distantes e o vento constante reforçam essa sensação de eternidade, como se o passado ainda respirasse ali. E o mais curioso é perceber que Meteora não é apenas um local para ser visto, mas sentido. Cada passo entre as rochas convida à introspecção. Cada olhar para o horizonte lembra o quão pequenas são as certezas humanas. É um lugar mágico, onde civilizações antigas deixaram não só construções, mas ideias sobre fé, resistência e propósito. Uma aventura que não exige pressa, apenas presença. E quando a mente começa a se aquietar diante dessa grandiosidade espiritual, surge a curiosidade sobre o próximo destino. Um lugar onde água, lenda e imaginação caminham lado a lado. Fairy Pools, Ilha de Skye, Escócia. Na selvagem Ilha de Skye, na Escócia, as Fairy Pools parecem ter sido desenhadas por lendas antigas. Piscinas naturais de tons azul turquesa se formam entre rochas vulcânicas, enquanto pequenas cachoeiras conectam um conjunto de paisagens de outro mundo que mais lembram cenários de fantasia. A beleza surreal desse lugar não tenta impressionar pela grandiosidade, mas pela delicadeza quase mágica. É o tipo de encanto natural que faz qualquer visitante reduzir o passo, como se estivesse entrando num espaço sagrado. O clima da região muda rápido e isso faz parte da experiência. Em poucos minutos, o céu limpo pode dar lugar à neblina e à chuva fina, criando uma atmosfera mística que transforma completamente o cenário. Os povos locais sempre trataram essas terras com respeito profundo, alimentando histórias sobre fadas, espíritos e forças invisíveis que habitariam a região. Não é difícil entender por quê. A natureza soberana se manifesta aqui de forma sutil, quase silenciosa, como se observasse quem passa. Caminhar pelas trilhas é sentir a natureza como templo sagrado, onde cada som ecoa mais forte. E mesmo sendo um lugar relativamente pequeno, as Fairy Pools carregam uma intensidade rara. O frio da água, o vento constante e o silêncio quebrado apenas pelo fluxo das quedas criam uma sensação de eternidade difícil de explicar. Essas aventuras não são sobre ir longe, mas sobre ir fundo, dentro da paisagem e dentro de si. Um espetáculo da terra, que prova que o extraordinário também mora nos detalhes. E quando o olhar se desprende dessas águas encantadas, surge a curiosidade por um próximo destino.
um lugar onde uma cidade inteira parece desafiar o próprio chão em que foi construída. Civita di Bagnoregio, Itália. No alto de um platô de tufo vulcânico, Civita di Bagnoregio parece flutuar entre o céu e o vazio. Conhecida como a cidade que morre, ela resiste ao tempo e à erosão como um sussurro das civilizações antigas, cercada por vales profundos que criam paisagens de outro mundo. A chegada, feita apenas por uma longa passarela, já prepara o espírito para algo fora do comum. É um daqueles lugares escondidos onde a beleza surreal nasce justamente da fragilidade. Um cenário de fantasia que parece existir além do mapa. A vida em Civita sempre foi marcada pela adaptação. Poucos moradores permanecem ali, mantendo tradições simples, quase artesanais, enquanto o silêncio domina as ruas de pedra. O clima varia entre verões quentes e invernos frios e ventosos, o que reforça a sensação de isolamento e cria uma atmosfera mística constante. Caminhar por esse vilarejo antigo é sentir a natureza soberana agindo lentamente, lembrando que tudo é passageiro. Ainda assim, o encanto natural do lugar transforma cada esquina num pequeno espetáculo da terra. E talvez seja essa convivência íntima com o tempo que torna Civita tão marcante. Não há pressa, não há ruído excessivo, apenas a sensação de eternidade misturada à consciência da impermanência. Uma aventura silenciosa, quase filosófica, que convida à contemplação profunda. Esses lugares mágicos não gritam sua importância, eles ensinam. E quando se deixa a cidade para trás, fica no ar a curiosidade sobre o próximo destino. Um lugar onde a cor da pedra, a muralha e a história criam um cenário igualmente improvável. Albarracín, Espanha. No interior da Espanha, cercada por montanhas e muralhas antigas, Albarracín surge como um fragmento intacto de outro tempo. Suas casas rosadas parecem brotar da própria rocha, formando paisagens de outro mundo que confundem onde termina a arquitetura e começa a natureza. Caminhar por suas ruas estreitas é entrar num cenário de fantasia onde cada curva guarda uma surpresa silenciosa. A beleza surreal do lugar não está apenas na estética, mas na harmonia entre pedra, história e relevo. Um verdadeiro espetáculo da terra escondido além do mapa. Albarracín carrega marcas profundas de civilizações antigas que aprenderam a usar o território como defesa e abrigo. O clima é seco, com invernos frios e verões amenos, moldando uma rotina simples e resistente para quem vive ali. A vida acontece devagar, quase em respeito às muralhas que observam tudo há séculos. Essa convivência íntima com o passado cria uma atmosfera mística difícil de explicar, como se o tempo tivesse decidido fazer uma pausa prolongada. É impossível não sentir a natureza como templo sagrado, mesmo dentro de um vilarejo construído pelo homem. E o mais curioso é que Albarracín não tenta competir com o mundo moderno. Ela simplesmente ignora. O silêncio, o ritmo lento e o encanto natural transformam qualquer visita numa aventura sensorial, daquelas que ficam na memória por muito tempo. Cada passo reforça a sensação de eternidade, como se aquele lugar tivesse sido esquecido de propósito. Um destino secreto que ensina mais do que mostra. E quando se deixa a cidade pelas trilhas ao redor, surge a expectativa do próximo cenário. Um vale monumental onde a natureza decide ir ainda mais longe em sua própria criatividade. Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido, Espanha, nos Pirineus espanhóis. O Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido se abre como um livro antigo escrito pela própria terra. Vales profundos, paredões verticais e cachoeiras intermináveis criam paisagens de outro mundo que parecem ter sido pensadas para lembrar ao ser humano o seu verdadeiro tamanho.
Aqui, os cenários de fantasia ganham uma escala quase solene e a beleza surreal se revela a cada mudança de luz. É um espetáculo da Terra que não precisa de artifícios, só presença. Um daqueles lugares escondidos que fazem qualquer viagem ganhar outro significado. As trilhas de Ordesa acompanham rios cristalinos e florestas densas, onde faias e pinheiros criam um microclima fresco e silencioso. Por séculos, pastores e comunidades locais aprenderam a viver em harmonia com esse relevo imponente, mantendo costumes simples e respeitosos, herança direta de civilizações antigas que entendiam a natureza como templo sagrado. No outono, o vale se transforma num mosaico de cores. No inverno, a neve cobre tudo e reforça a atmosfera mística do lugar. Cada estação muda a paisagem, mas o encanto natural permanece intacto. E talvez o mais marcante seja a sensação de continuidade. As montanhas parecem eternas, indiferentes às pressas do mundo moderno, transmitindo uma sensação de eternidade difícil de ignorar. Essas aventuras não são sobre chegar rápido, mas sobre caminhar com atenção, ouvindo o vento e o som distante da água, um convite silencioso para ir além do mapa e além das certezas comuns. E quando o olhar alcança os picos mais altos, fica no ar a curiosidade sobre o próximo destino. Um lugar ainda mais remoto, onde o isolamento se transforma em pura essência. Parque Nacional Retezat, Romênia, nos Cárpatos Romenos. O Parque Nacional Retezat se revela como um dos segredos mais bem guardados da Europa. Montanhas antigas, mais de 80 lagos glaciais e vales profundos formam paisagens de outro mundo que parecem intocadas pela pressa moderna. Aqui, os cenários de fantasia surgem de forma quase primitiva, como se a Terra estivesse mostrando sua versão original. A beleza surreal não vem do excesso, mas da pureza. É um espetáculo da Terra que se impõe com silêncio e profundidade, bem além do mapa turístico tradicional. O Retezat é território de florestas densas, onde ursos, lobos e linces ainda circulam livremente, mantendo um dos ecossistemas mais preservados da Europa. As comunidades ao redor aprenderam a coexistir com essa natureza soberana, respeitando seus ciclos e limites, numa relação herdada de civilizações antigas que entendiam a Terra como algo vivo. O clima alpino traz verões curtos e invernos rigorosos, reforçando a atmosfera mística do lugar. Caminhar por essas trilhas é sentir a natureza como templo sagrado, onde cada som parece amplificado. E quanto mais fundo se entra no parque, mais clara fica a sensação de eternidade. Os lagos refletem o céu como espelhos imóveis. As montanhas observam em silêncio e o tempo parece desacelerar sem pedir permissão. Essas aventuras não são feitas para multidões, mas para quem busca conexão real, longe do óbvio. Um lugar mágico que ensina sem discursos, apenas existindo. E quando o caminho parece chegar ao fim, fica a impressão de que essa jornada não termina aqui. Ela apenas muda de forma, preparando o terreno para algo ainda maior. Depois de atravessar esses lugares escondidos, fica difícil continuar olhando o mundo da mesma forma, não é? Cada cenário de fantasia que você conheceu aqui prova que a Terra ainda guarda segredos capazes de despertar algo profundo. Uma curiosidade esquecida, uma vontade silenciosa de ir além do mapa e além da rotina. Esses destinos não são apenas pontos no planeta, são convites para desacelerar, observar e repensar o jeito como se vive, viaja e enxerga a própria existência. Talvez a maior lição dessas paisagens de outro mundo seja simples e poderosa. A natureza soberana não exige nada, apenas oferece. Oferece silêncio, perspectiva, humildade e aquela sensação rara de eternidade que não se compra, só se sente. Quando a gente entende isso, percebe que viajar não é fugir da vida,
mas mergulhar nela com mais consciência. E a pergunta que fica é inevitável: quantos outros caminhos você ainda não percorreu por medo, pressa ou distração? Agora, pensa comigo. Se esses lugares ainda existem intactos, desafiando a lógica, o que em você também não deveria ser esquecido? Que escolhas poderiam mudar se você começasse a viver com mais presença, mais curiosidade e menos piloto automático? Talvez a verdadeira aventura não seja apenas conhecer o mundo, mas permitir que o mundo transforme você. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa sua curtida agora. Isso ajuda muito o canal. Inscreva-se no Além do Mapa. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma viagem como essa. E me conta nos comentários, qual desses lugares você mais gostaria de conhecer? Quer continuar explorando cenários surreais, destinos secretos e as maiores maravilhas do planeta? Então fica por aqui, porque essa jornada está só começando.